Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Virgínia e o que eu vou te contar hoje é algo que eu nunca imaginei viver. Sério, se alguém me contasse essa história antes, eu não sei se eu acreditaria. Mas antes de começar, eu quero te fazer um pedido rapidinho. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro ler e ver de onde vocês estão vindo. Agora deixa eu te explicar. Sabe aquelas histórias que você ouve e pensa, isso não é vida real? Eu também pensava assim. Mas hoje eu entendo como as coisas vão acontecendo aos poucos, sem você perceber, sem um ponto exato onde tudo muda. Quando comecei a namorar o Rômulo, ele era o tipo de homem que demonstrava ciúmes por qualquer coisa. Bastava alguém olhar diferente para mim que ele já ficava incomodado. No início, eu interpretava como cuidado. Depois de um tempo, começou a pesar. Mas o mais estranho não foi o ciúme. Foi quando ele simplesmente desapareceu. Não teve conversa, não teve explicação. Só sumiu. E no lugar, surgiu algo que eu demorei para entender. Rômulo começou a reparar nos olhares que eu recebia. Só que não com irritação, com interesse. No começo eram comentários soltos. Você viu como aquele cara ficou te olhando? Eu desconversava, dizia que era coisa da cabeça dele, mas ele insistia, e sempre com um tom diferente. Não era acusação, era quase curiosidade. Com o tempo, esses comentários começaram a ficar mais frequentes, mais detalhados. Ele descrevia situações que eu nem tinha percebido, e isso começou a me deixar desconfortável, mas ao mesmo tempo curiosa. Eu não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que alguma coisa dentro do meu casamento estava mudando, e eu ainda não fazia ideia de até onde aquilo iria. A primeira vez que eu realmente senti que algo estava diferente foi num clube com piscina. Era um lugar cheio, barulho de conversa, música ao fundo, gente indo e vindo o tempo todo. Um ambiente comum. Seguro. Ou, pelo menos, era o que eu achava. Rômulo começou com aqueles comentários de novo, mas dessa vez não parou por aí. Ele começou a sugerir pequenas coisas. Para mim usar um decote ousado aqui, outro ali. Nada explícito, mas intencional. Você podia prender o cabelo desse jeito. Esse biquíni te chama muita atenção, sabia? Eu fingia não entender, mas entendia. E ele sabia que eu entendia. Era um jogo silencioso, e eu estava dando cordas para ele. Em um determinado momento, ele me lançou um desafio. Disse que eu não teria coragem de fingir flertar com os rapazes do lugar. Aquilo mexeu comigo. Não pelo desafio em si, mas pela forma como ele falou, como se quisesse que eu aceitasse fazer aquela insinuação. E eu aceitei. Começou com coisas pequenas, postura, movimentos, ajustes discretos, mas o suficiente para eu perceber os olhares e, principalmente, para perceber o olhar dele. Rômulo não desviava, ele observava tudo. Cada reação minha, cada olhar dos outros, e aquilo, de alguma forma, parecia alimentar algo nele. Quando voltamos para casa naquele dia, eu percebi. Aquilo não era mais só uma brincadeira, e, de alguma forma, eu já estava envolvida. A viagem para o interior de Minas Gerais veio pouco tempo depois. Ideia do Rômulo. Ele dizia que queria descansar, ficar longe da rotina, um lugar mais calmo, mas hoje eu vejo que havia algo a mais. Desde a hora de arrumar as malas, ele já influenciava minhas escolhas. Vestidos mais leves, tecidos mais soltos, peças que de alguma forma chamavam a atenção sem parecer exageradas. Eu estranhei, mas não questionei. Quando chegamos, o lugar era exatamente como ele descreveu, muito verde, trilhas, estradas de terra, silêncio. Um tipo de ambiente que desacelera tudo. E talvez abaixe algumas defesas também. Foi ali que conhecemos o Edgar.
Quando Rômulo me disse que havia contratado um guia turístico particular, imaginei um senhor ou uma senhora, mas não. Edgar era um homem jovem, com seus 30 e poucos anos, bonito, porém bem profissional no início. Nada de postura exibida ou conversa forçada. Pelo contrário, reservado, educado, falava com calma, com aquele sotaque gostoso do interior que dava uma tranquilidade estranha para tudo que ele dizia. Ele não tentava se destacar, mas ainda assim era impossível não notar, principalmente depois de um tempo. Durante as trilhas, cercados por natureza e quase sem outras pessoas por perto, os olhares começaram, discretos, rápidos, quase como se ele evitasse, mas não conseguisse totalmente. E o Rômulo já estava ciente. Claro que percebeu, e foi ali que tudo começou a ganhar outra forma. No segundo dia não dava mais para fingir. Rômulo não estava apenas observando, ele estava criando situações. Pequenas pausas, sugestões sutis, momentos em que eu ficava mais exposta, mesmo sem perceber de imediato. E quando percebia, já era tarde. O mais difícil de admitir é que em algum momento eu parei de resistir. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia o que ele queria. E sabia que o Edgar também estava percebendo. Mas ainda assim, continuei. Havia algo naquele ambiente que contribuía. O silêncio, a ausência de outras pessoas, a sensação de estar longe de tudo e de todos. Como se ali as regras fossem diferentes. Como se ninguém estivesse olhando ou julgando. Edgar continuava respeitoso, mas cada vez mais atento. E isso criava uma tensão difícil de ignorar. Naquela noite, na pousada, o clima entre mim e o Rômulo estava completamente diferente. Não era só desejo, era algo mais intenso, mais carregado, como se estivéssemos nos aproximando de um limite que já não parecia tão distante. No último dia, fizemos uma trilha mais isolada. Edgar comentou que quase ninguém ia até lá. Ali já estava nítido que Edgar já estava no jogo. E Rômulo pareceu interessado demais nisso. E eu percebi. Durante o caminho, o silêncio dizia mais do que qualquer conversa. Eu já não fingia mais. E nem ele. As provocações deixaram de ser sutis. Agora eram claras, diretas e, de certa forma, inevitáveis. Em um momento, Rômulo inventou uma desculpa e saiu de perto. Edgar foi direto. Me perguntou o que estava rolando. Disse que sabia que algo estava acontecendo, mas queria ter certeza. Fui direto ao ponto. Contei a verdade. Contei o que meu marido queria que eu e ele fizesse e ainda queria assistir de plateia. Edgar sorriu como se já suspeitasse de tudo e simplesmente realizamos juntos o sonho de Rômulo. Foi naquele momento, cercada por natureza, longe de tudo, que eu entendi. Aquilo não era mais uma brincadeira. Era uma escolha. E eu fiz a minha. Não houve uma decisão em voz alta, não houve um marco exato, mas houve um momento em que eu simplesmente não parei. E isso foi o suficiente. Depois disso, nada mais foi dito, mas tudo mudou. Rômulo nunca mais foi o mesmo. E eu também não. Porque no fim das contas, o mais difícil não é cruzar a linha, é perceber que no fundo você queria cruzar. Hoje me sinto completamente adaptada a esse estilo de vida. Vivenciamos histórias sensacionais, mas essas histórias são para outro vídeo. Comentem se gostou, deixa seu like e inscreva em nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo.